partir de agora, você vai ouvir programa Conversa com o Pastor. Paz do Senhor Jesus e muito bom dia. Está começando mais uma edição do programa Conversa com o Pastor, um espaço de edificação, de reflexão e de fortalecimento da liderança cristã. Nós vivemos dias desafiadores, cada vez mais difícil para o ministério pastoral nesses tempos que nós estamos vivendo, até para fortalecer a essência desse ministério. Hoje já está um pouco mais complicado as pessoas entenderem por que existe o ministério pastoral, mas sabemos que com equilíbrio e com fidelidade à palavra de Deus a gente consegue conduzir esse ministério. E por isso hoje nós vamos tratar desse tema muito relevante, o ministério pastoral na atualidade, a sua importância e também a unidade dos líderes na visão espiritual do propósito de Deus. E para essa conversa especial nós temos hoje aqui a presença do meu amigo, nosso amigo, pastor Alcemir Pantaleão, que é presidente da APVIVE, e também da comunidade evangélica Peniel. E nós vamos conversar por que convidar o pastor Alcemir? Porque ele é uma liderança comprometida com o fortalecimento do ministério pastoral na nossa região. Eu quero já aproveitar aqui e dizer, pastor Alcemir, é um prazer muito grande poder receber o senhor hoje aqui no estúdio da Rádio Ceará News para a gente ter essa conversa sobre ministério pastoral e também falar sobre esse grande evento que vai acontecer no próximo dia 27. Por gentileza, é com o senhor a palavra. Eu quero primeiro cumprimentar o meu amigo pastor Paulo Pontes, é um amigo que a gente já se conhece há algum tempo, em ações voltadas para o reino. A gente tem mantido esse contato, essa unidade, e é uma alegria poder estar aqui. Nós recebemos esse convite, e organizamos para poder estar aqui. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Ceará News, é uma alegria poder compartilhar desse tempo conosco, e fica ligado com a gente aí, tenho certeza que vai ser algo relevante para a tua vida, você vai ser edificado em poder participar desse momento, como de fato também a gente vai ser abençoado pela sua vida e nos acompanhar. Pastor Alcemir, fala um pouquinho da igreja. Então, pastor, eu só falar um pouco da minha história, porque a minha história está conectada à questão do ministério, Eu sou nascido e criado no Evangelho, me afastei, como todo adolescente, não deveria ser, mas me afastei de 14 aos 21 anos, com 21 anos eu voltei para o Evangelho, passei por algumas denominações relevantes, importantes, onde construí toda uma estrutura, uma base para que nós chegássemos até aqui. E no ano de 1996, nós recebemos uma orientação de Deus para virmos para a cidade de Vila Velha. Eu sou morador de Vitória há pelo menos 50 anos, e decidimos vir aqui, eu, minha esposa e meus 2 filhos. À época, começamos o ministério, estamos aí, servindo ao Senhor desde 96, no Ministério Comunidade Evangélica Peniel. Começamos no centro de Vila Velha, depois a gente evoluiu para Itapuã, onde a gente comprou um imóvel, construímos ali o templo. Hoje a gente tem outra igreja também em Praia dos Recifes, ali próximo à Barra do Jucu. Começamos um ministério ali, depois começamos outro ministério em Bela Aurora, que tem ali uma Peniel também. Só que a gente tem uma visão meio diferenciada, As igrejas que nascem a partir de uma iniciativa da Peniel em Itapuã, e ela, ao alcançar a autonomia financeira, a gente dá autonomia administrativa. O pastor vai tocar o ministério dele lá, e nós não estamos construindo nada para a gente, A palavra de Deus diz que o reino é do Senhor. O senhor não está fazendo um império. Não estamos construindo império. Então hoje, esses irmãos são igrejas que nasceram a partir da iniciativa nossa, e nós estamos pastoreando ali Itapuã. A gente fica ali próximo a Massas do Santana. Vou depois cobrar dele esse jabá que a gente está fazendo aqui. Nem que seja para a gente ir lá almoçar, comer uma massa lá. Lá é fantástico. Santana é um amigo, é servo de Deus. Para ele, viu? Amém. Fica ao lado da rua Jair de Andrade, atravessa Antônia Taíde com a rua Jair de Andrade. Entrou ali, vai identificar a igreja nossa ali. Nós estamos ali proclamando o evangelho naquele local. Muito bom. Isso é uma alegria para a gente, pastor, porque hoje tem muitas pessoas que não têm raiz, não exercem um ministério, mas qual é a história, Então, assim,
eu já te conheço há bastante tempo, te conheci inclusive lá em Vitória. Pois é, né? no ministério lá, caminhamos junto um período lá, né? Então, assim... A gente acabava não tendo pouco contato, mas a gente tem a mesma história. Mas, assim, pessoas que têm história, né, pastor? Amém, Pessoa amém. que tem história, a gente... Não é alguém que simplesmente, não, peraí, eu perdi tudo, então agora eu vou resolver ser pastor. Não é isso. É muito interessante isso, pastor Paulo, que assim, o ministério pastoral continua sendo essencial, né? Não tem como a gente abrir mão. O ministério pastoral, ele faz uma diferença do ponto de vista social, né? E assim, não é, usando as suas palavras, não é uma aventura. Eu fui servidor público 35 anos, eu sempre conciliei o meu ministério vocacional com a minha vida profissional. Eu não fui um pastor profissional, eu sou um pastor vocacionado, né? E assim, isso é muito sensível, porque você está lidando com almas, você está lidando com pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: quando você lida com papel não tem sentimento. Papel você pode rasgar, jogar fora. Pessoas não, pessoas têm sentimento. Então assim, você está lidando com o destino de pessoas. E isso é muito relevante. Então eu sempre tratei isso com muita seriedade, né? E assim, a gente está vivendo um tempo onde a gente tem muita, mas muita informação, né? Nós estamos aqui na Rádio Ceará News. Quem imaginava lá no início da nossa fé que você um dia estaria aqui diretor, presidente de uma instituição que tem a missão de proclamar o Evangelho, né? E você faz isso de maneira vocacional. Eu te conheço, eu sei que você faz isso com prazer, com alegria e por vocação. Então assim, num tempo onde a gente tem muita informação, é preciso de pastores que sejam de fato vocacionados e não profissionais, né? Preciso de pastores que tenham equilíbrio, que tenham o ministério apontando para Cristo e não para Ele. É tudo sobre Ele, nada sobre nós, não é verdade? Aí eu me lembro de João Batista. João Batista, importa que Ele cresça e que eu diminua. Esse é um legado que a gente, como pastor, precisa entender, que a gente apareça menos e que Cristo apareça mais. Para isso eu tenho que estar próximo dele, não é verdade? Então assim, é essa voz de equilíbrio que a gente precisa nesse tempo, de muita informação. É isso aí. Nós temos muita coisa para falar hoje aqui. Eu não sei o tempo do pastor, mas eu estou aqui à disposição dele. Eu já recebi uma notícia aqui, rapaz, que a minha neta está indo para minha casa. Aí é uma concorrência assim, desleal. A concorrência é desleal com você, entende? Verdade. Assim, hoje eu tenho foco, né? Que é a minha... Mas a gente vai ter esse tempo aqui. Vamos sim, fica tranquilo. Claro que a gente está aqui à sua disposição. Pessoal, olha só. Esse programa a gente está transmitindo agora. Somente o áudio aqui na Rádio Ceará News, através do nosso streaming. Porém, depois nós estaremos colocando a imagem, o vídeo desse programa também lá no nosso canal, no canal da Rádio Ceará News, e também no canal Ceará News. E depois os recortes lá no Instagram, tá bom? Amém. Bom, começamos aqui então o nosso bate-papo, né? Tivemos esse quebra-gelo tão bacana aqui. Aleluia. Aliás, a gente não pode nem chamar de quebra-gelo, né? Mas uma introdução muito boa. Pastor Semia é muito bom com as palavras. Eu vou aqui tentar acompanhá-lo aqui nessa, olha só, rapaz, eu estou aprendendo. dinâmica que ele tem. Inclusive tem um programa bacana também. A gente tem também. A gente, posso citar a TV? À vontade, pastor. Então, o Marcel Caroni é um amigo, né? Marcel é um amigão da gente. É o diretor-presidente ali da Rede TV, né? Ele é diretor-geral, na realidade, essa é a expressão que se usa lá. Isso. Diretor-geral da Rede TV. E ele nos fez um convite para fazermos um programa ali. Esse programa tem lá, você já esteve lá comigo, eu tive o privilégio de te receber. O nome do programa é O Que Vi da Vida, né? A gente viu muita coisa da vida. Verdade. Sobretudo eu que já passei dos 60, você que está chegando nos 60. 59. Então, você está chegando nos 60, eu já passei dos 60. Então a gente viu muita coisa da vida. A gente tem levado aí algumas pessoas para compartilhar testemunhos em diversas áreas. E todo sábado, de 11 às 11h30, na Rede TV, canal 18.1, nós estamos lá com o nosso programa O Que Vi da Vida. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Marcel Caroni, porque é nosso amigo particular também. Amém. E fico muito grato porque o Marcel também ele abre portas para nós. É um homem sensível às coisas de Deus, né? Já estive algumas vezes lá na Rede TV com ele. Já também participei de algumas entrevistas lá. Que legal. Muito bom. E vamos voltar lá no Que Vi da Vida. Meu Deus. Aquele dia... Falar um pouco sobre a sociedade bíblica, né? Meu Deus do céu. Podemos levar o pastor Ricardo lá em breve, tá bom? Então, vamos fazer Vamos ver isso aí. E enfim, mandar um abraço para ele.
Quero aproveitar também e mandar um abraço para o nosso amigo Enio Caldeira, que está nos ouvindo Rapaz, se a aqui. gente deixar de fazer isso com o Enio, Hoje- ele não vai deixar a gente comer um pedaço do bolo dele. Hoje é né? aniversário dele. Pois é, É? ele tá menino, né? Tá novinho, Menino. né? Eu vou entregar a idade dele, 45 anos. Tá novinho. É. Meu amigo, você é uma bênção na nossa vida. Eu tenho certeza que o pastor Paulo, ele compartilha da mesma ideia que Com eu. certeza. O Enio é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas parece que a gente conhece há muito tempo. Isso é mal de mineiro, não sei se você é mineiro. Não, sou carioca. É carioca? É. Mas o mineiro, você conhece ele Mas eu hoje? sou casado com mineiro. Ah, então você conhece como é que é o modelo do mineiro. Você conhece ele hoje, amanhã parece que você já tem uma eternidade que conhece. E o Enio é dessa pessoa, é desse tipo. Você, quando conhece ele, você passa a amá-lo, a respeitá-lo, que ele carrega. E Enio, você tem sido bênçãos para as nossas vidas, você tem sido bênção para o reino de Deus no estado do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui com um propósito, e que você nunca perca o propósito para qual ele te trouxe para o Espírito Santo. É isso aí, Enio. Meus parabéns. Nós aqui da Ceará News, né, estamos muito felizes, até porque você faz parte aqui também da nossa equipe. Tem um programa aqui, né? Tem. Caldeirão do Enio. Mudou de nome. Mudou? Agora é programa do Enio Caldeira. Ah, ele está fazendo isso, rapaz. Eu estou contratando o Enio, sabia? É mesmo? Eu estou tentando comprar o passe dele de você, Ih, mas rapaz, assim, nós vamos ter que dividir isso aí. ou no mínimo dividir, Vamos ter que né? dividir então, porque o Enio aqui ele é muito precioso. Na pra verdade, nós. vamos fazer assim, nós vamos multiplicar, nós não vamos dividir, Vamos não. fazer Porque o isso? reino de Deus não se divide, ele se multiplica. Aí ele vai servir um pouco lá e servir aqui, tá também com essa proposta. O Enio é muito útil. É muito útil. Muito É útil. um homem de Deus, a gente Isso. tem sido abençoado com ele, É verdade. com a vida dele. Parabéns, meu irmão. Saúde, paz e prosperidade na sua vida. É isso aí, Enio. Deus abençoe você grandemente, viu? Pastor, vamos lá. Continuando aqui o nosso bate-papo, na verdade agora falando sobre o Ministério Pastoral, e temos muita coisa para falar aqui, e eu tenho que compartilhar o seu tempo também hoje com a sua neta, então Vamos lá. vamos entrar aqui no bate-papo aqui. Você já é avô? Já sou avô, eu tenho uma neta com 17, Ô, rapaz, já tá uma moça. outra com 15 e um netinho com 4. Seus filhos começaram mais cedo que o meu, né? A minha neta, filha do meu filho, não sei se alguns talvez não saibam, eu hoje está com 83 dias que eu devolvi um filho para o Senhor, né? 38 anos de idade. Nossos sentimentos profundos, viu, pastor? Amém, amém. Difícil essa situação. É uma dor assim indescritível, viu, pastor Paulo? Quem nos sustenta é o Senhor. As pessoas falam, o pastor Alcemir, a pastora Penha, que é minha esposa, mandar um abraço para ela, mandar um abraço para os irmãos da igreja Peniel, alguns já estão conectados. As pessoas falam, o pastor Alcemir, a pastora Penha, Alcemir e Penha são fortes. Não, não somos fortes. A gente está vivendo luto. Ontem foi um dia difícil para mim de noite, eu estava cheio de atividade, cheguei em casa, eu me desmanchei, eu entro no meu secreto, eu vou chorar, eu vou brigar com Deus, força de expressão, mas assim, é uma dor indescritível. Mas Deus quis assim, a gente tem que entender que Deus é soberano, né? Ele é o dono da vida, Ele quem diz a palavra, que Ele dá a vida e Ele tira a vida, né? Como Davi, eu orei pelo meu filho enquanto ele estava vivo. No dia que meu filho morreu, eu tomei um banho, troquei as minhas vestes e fui prosseguir a vida, com uma única certeza: eu reencontrarei ele na eternidade. E ele deixou essa neta que hoje está lá indo para a casa do vovô. Então imagina, 2 aninhos de idade, eu estou aqui já com o coração acelerado para poder dar um cheiro na minha princesa Maria. Precisa mesmo, viu? Amém. Então nós não vamos perder tempo aqui, nós vamos ganhar tempo aqui para ir para lá. Mas eu sou todo teu aqui pelo menos. Opa, maravilha, viu? Mandar um abraço para o pessoal da comunidade Peniel, porque permitiu, né, o senhor estar aqui com a gente. Pois Né? Então, é isso São aí. bênçãos na minha vida. Maravilha. Pastor, começando aqui o nosso bate-papo sobre o Ministério Pastoral, como o senhor define o Ministério Pastoral nos dias de hoje, considerando tantas mudanças sociais e culturais? Rapaz, boa pergunta, né? A gente vive um tempo de muita mudança, né? Sempre, né? Como você começou no Evangelho desde criança, e assim, como é diferente. Eu me lembro, pastor Paulo, quando eu era criança, os meus pais eram já evangélicos, e assim, a relação dos pastores naquela época com hoje, como as coisas mudaram. Hoje, ao que me parece, as pessoas estão definindo o ministério pastoral por título, e é muito mais do que um título, é muito mais do que eu carregar o PR, né? Porque antes do PR vem um CPF, né? Antes de pastor Alcemir eu tenho um CPF. Então esse CPF é que me define, define a minha relação com o serviço pastoral. Na realidade eu entendo isso como um chamado, né? Nem todos foram
chamados. A palavra de Deus diz que uns foram chamados para pastores, apóstolos, evangelistas, mestres e doutores. Então é um chamado, e eu encaro isso como um chamado e não como um título. Eu nem me preocupo se vão me chamar de Alcemir ou de pastor Alcemir, porque eu sei o chamado, eu sei o propósito meu. Então assim, antes do PR eu trago um nome, e um nome que define a minha identidade. Eu entendo que o ministério pastoral é alguém que foi levantado por Deus, eu disse aqui anteriormente, para cuidar de pessoas. E olha que privilégio, rapaz. Nós não somos médicos, nós não somos psicólogos, nós não somos psicoterapeutas, mas nós cumprimos esse papel, porque nós cuidamos de pessoas. Olha que tarefa é essa, cuidar de pessoas, conduzir vidas para um propósito eterno. Então assim, nesse processo de mudança é preciso que a gente entenda de que eu não dei certo em nada, então eu vou ser pastor. Eu tentei tudo, não deu certo, então eu vou ser pastor. Não é isso, porque tem pastores e pastores, tem homens que são chamados, convocados com propósito, e tem pessoas que acham que são. Por isso que a palavra de Deus, Paulo diz assim, que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, porém, que o bispo seja. Tem condicionamento, tem condições. Exato. Tem condições, não é só dizer, eu sou, não. Tem condições. É necessário que o bispo, o chamado, o pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não espancador, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, dos que são de fora. Porque não adianta ter bom testemunho de quem está dentro, é testemunho de quem está lá fora, sabe? Então assim, cordato, inimigo de contendas, e segue tantas outras qualificações. Então quando eu olho para a vida de um homem que se qualifica como homem de Deus, ele carrega consigo esses adjetivos. Se não, irmão, ele tem apenas um título, ele não tem um chamado. Pastor, o senhor colocou algo muito importante aqui. Vou começar aqui pontuando rapidinho. Algum tempo atrás, eu passando por um calçadão, não vou falar o local, porque é aqui em Vila Velha, para a gente não quebrar aqui algum protocolo. E aí eu encontrei com um pastor. Só que ele não tinha me visto. Ele estava mais à minha frente e passou uma pessoa, um irmão, e gritou para ele uma saudação, chamando ele de irmão. Naquela mesma hora ele parou e falou, a distância bateu que ele estava do outro, ele disse, irmão não, pastor. Infelizmente tem isso. Rapaz, eu fiquei assim. Você ficou chocado. Eu fiquei chocado porque é tão bom quando as pessoas não faltam com respeito, porque nós somos irmãos. Nós somos irmãos. A diferença é que fomos chamados para uma missão com uma responsabilidade a mais, mas não deixamos de ser irmão. Então, o membro da igreja dele, ou seja lá quem for aquele, não errou, não desrespeitou, chamou de irmão. E eu vejo assim, alguns pastores antigos que se cumprimentam assim. Alguns chegam para mim e dizem, irmão Paulo, eu fico tão feliz também, porque você imagina, uma pessoa que está aí hoje com seus 80 anos de idade, olha para mim e me chama de irmão Paulo. E esse é um princípio bíblico, né? Não é tão bom. A palavra de Deus diz que o Senhor quer uma família de muitos irmãos semelhantes a Cristo. Cristo, o verbo encarnado, ele se colocou na condição de igualdade com os apóstolos, com os discípulos. Um outro ponto que você citou aí é a questão do testemunho dos que estão de fora, né? É muito bom a gente ser elogiado pelo filho, pela esposa, porque estão convivendo ali, e até porque é até importante. Às vezes até nem é tão elogiado, né? Às vezes nem tanto, mas é muito bom. Sim. Mas interessante quando vem de fora. E essa semana que passou, eu fiquei aqui muito surpreso, porque o senhor sabe, a gente conhece muita gente, né, na área política também, e eu fui surpreendido com a Câmara Municipal de Vitória, quero até mandar um abraço para ele, o vereador André Brandino Pego. Ele me convidou para ir até a Câmara, e chegando lá eu recebi uma moção de aplauso pelos serviços que a gente tem feito através do nosso Ministério Pastoral.
sabe? E não era nem dia do pastor, foi agora, quarta-feira da semana passada. Acompanhei, eu vi nas redes sociais. Você ouviu lá? Uhum. E aí, enquanto ele estava falando, é mesmo, muito obrigado. Enquanto ele estava falando, pastor, me surpreendeu que outros vereadores também se levantaram, pedindo a palavra para falar sobre a minha pessoa. E eu voltei para casa assim impactado, falei, meu Deus, e se eu estivesse fazendo alguma coisa estranha e tal, esse pessoal podia levantar e falar, não, olha, esse pastor não é digno de receber isso, ele tem isso e aquilo, mas muito pelo contrário. E aí eu me lembrei do texto que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, né? Acho que é a primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, que diz que os homens nos considerem como ministros de Deus, que despenseiros, né? Exato! E aí eu fiquei olhando aquilo, sabe? Então esse testemunho é muito importante, pastor, para nós. Exatamente. Né? Muito importante. Então, pastor, é assim, isso é a cultura da honra, né? A gente precisa resgatar a cultura da honra. Mas a cultura da honra, ela não pode ser confundida com essa questão de buscar reconhecimento. Porque toda a glória que a gente recebe, eu tenho convicção que você fez isso, a gente transfere para aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Se ele não tivesse feito isso, eu não teria recebido então, assim, essa homenagem. É muito interessante que a gente entenda que o ministério pastoral não busca reconhecimento. O reconhecimento vem porque nós estamos vivendo o propósito. Exatamente. E a gente precisa resgatar essa cultura da honra. Não é a cultura... Preste atenção aos ouvintes aí da Rádio Ceará News. Não é a cultura da bajulação. Nós não precisamos ser bajulados. Eu não me preocupo se ovelhas minhas me chamam de Alcemi, mas me respeitam como líder delas. Me tem na condição de líder e de referência. Porque o líder é referência. Me tem na condição de referência. Então, o que aconteceu contigo e o que aconteceu com esse cidadão lá na praia? Falou assim, não, é o PR, é o pastor. Agora eu pergunto, será que lá no céu ele vai ser identificado como PR? Porque lá não vai ter PR, né? Lá não tem, né? Então assim, e aí eu creio nos ministérios apostólicos, no ministério apostólico, eu creio nos dons ministeriais, lá de Efésios. Pastores, mestres, apóstolos, mas as pessoas estão banalizando os dons ministeriais. Não sei se você concorda comigo. No meu entendimento, as pessoas estão banalizando. Então essa banalização joga todo mundo na vala comum. Eu tenho uma máxima comigo, para eu impor as mãos sobre a cabeça de alguém e consagrar para o ministério pastoral, minimamente essa pessoa tem que conviver comigo, no mínimo 10 anos para lá. E a Escritura até diz, né? A ninguém impõe as mãos precipitadamente. E que não seja o quê? Neófito, novo na fé. Então hoje, as pessoas chegam hoje e já querem sentar na janela, como diz um jogador de futebol, não é verdade? Segundo eles, hoje, Deus tem pressa. Tem pressa, mas o processo... Pressa, ele é o dono do tempo, é o Senhor do tempo. Só que a pessoa precisa entender que Deus tem pressa e o processo de aceleração é legítimo, em fazer a obra dele. Mas eu, para fazer a obra, não preciso estar carregado de um título. Existe uma estrada, aqui, né? Tem várias condicionais para isso. Né? Exatamente. Então, e uma delas é neófito, é um novo na fé. Então, assim, tem que passar pelo processo, tem que ter... Para chegar onde nós chegamos, tem que passar por onde nós passamos. E é uma estrada, né? Verdade. É uma estrada. Então, assim, eu honro a essa liderança nova que está sendo levantada. Eu acredito que Deus, de fato, está levantando, porque o tempo mudou, falamos aqui anteriormente, os tempos mudaram, a comunicação do Evangelho. Não dá para chegar, por exemplo, um jovem e falar assim, olha, porque o Senhor mandou medir não sei quantas metritas, né? Lembra disso? Não tem, um linguajar. Então, assim, a gente precisa contextualizar. Muito bom. A gente precisa contextualizar sem negociar princípio. E um dos princípios relevantes é entender que o chamado pastoral é propósito. Quando a gente entende que o chamado pastoral é propósito, a gente permanece firme, mesmo enfrentando qualquer dificuldade. Pastor, ser pastor hoje, pastor Alcemi, não é apenas ser um pregador, né? O senhor já mencionou aqui, o pastor hoje ele é conselheiro, é engenheiro, né? Ele é engenheiro, ele é um cuidador de almas, ele é um líder espiritual com múltiplas frentes de trabalho e ele precisa aprender a fazer tudo isso. Então, na sua visão, pastor, quais os maiores desafios enfrentados pelos pastores
hoje? Eu acredito muito que aí eu já vou fazer uma conexão com o papel que a gente tem cumprido em Vila Velha, à frente da Associação de Pastores Evangélicos em Vila Velha. Hoje a gente enfrenta diversos problemas. Nós falamos aqui o problema cultural, isso, né? A gente precisa compreender isso, né? Nós estamos numa sociedade extremamente conectada, mas o mal do século é o quê? Ansiedade. Ou seja, os problemas emocionais estão aflorados aí. A gente enfrenta problema espiritual, que é relevante, a gente não pode desconsiderar. Nós como igreja, acabamos colocando pouco ou quase nenhum peso nas questões espirituais, né? E para mim tudo começa pelo espiritual. Naturalmente que assim, eu vou primeiro fazer uma anamnese, né? Numa leitura de acompanhamento pastoral, e aí eu vou identificar, é espiritual ou emocional, ou é um problema cultural, e aí a partir daí eu vou agir, mas vou chegar lá onde você falou, nos desafios. Com isso existe o quê? Uma cobrança muito grande em torno do ministério pastoral. Como a gente é cobrado, né? A gente é cobrado sobretudo nesse ambiente digital, de resultado, parece que é uma concorrência. Eu tenho certeza que pastores que estão me ouvindo fazem isso, e eu confesso o meu pecado, eu faço. Eu chego em casa, eu vou para as redes sociais ver o que aconteceu nas outras igrejas. Eu não sei se isso é por curiosidade, eu não sei se isso é por competição, mas de fato a gente acaba fazendo. E assim, não precisa reinventar a roda, eu quero ver o que está dando certo lá, porque esse ambiente digital coloca uma pressão na gente. Muito. Aspas, é uma concorrência. Né? Espero que as pessoas estejam me entendendo. Não, e tem detalhe também que os membros das igrejas, eles olham o que acontece numa outra determinada igreja e querem trazer para dentro. Ou fala assim, isso aqui não está bom, não, eu vou para lá. Isso, e querem trazer para dentro. Isso acaba gerando o quê? Comparação, isso, não é verdade? E essa comparação gera o imediatismo. Peraí, eu preciso de produzir, eu preciso fazer igual lá. A gente acaba virando uma pessoa imediatista pela pressão. Isso é um dos problemas. Mas, para mim, o maior problema hoje, o maior desafio para mim é a solidão ministerial. Opa! É a solidão ministerial. A gente vive extremamente conectado. Por exemplo, nós somos amigos, mas você não conhece de fato as angústias ministeriais e os problemas pessoais. Eu disse aqui, antes do PR eu tenho um CPF, que eu tenho como CPF, como pessoa física, não como pessoa, aspas aí, jurídica, como pessoa pastoral. Porque eu trago desafios. Então essa solidão ministerial, por quê? Porque a gente tem medo de quê? De julgamento. A gente não tem um ambiente entre nós, líderes e pastores, confissional, porque tem uma disputa, e aí eu fico assim, se eu abrir para o Paulo os problemas pessoais que eu tenho, ele vai me julgar. Então não se cria um ambiente confissional. A proposta, já dando um jump aqui lá na frente, da Associação de Pastores é essa, a gente criar um ambiente confissional para que a gente possa compartilhar as nossas dores sem ser julgado um pelo outro. Vamos olhar para os apóstolos, eu já encerro aqui. Vamos olhar pelos apóstolos. Eles tinham um ambiente confissional, irmão. Pedro dizia quem era, João dizia quem era, a Bíblia chama João de João, filho do trovão, entende? Judas mostrou as garras, as unhas, quem era. Eles não escondiam, porque não tinha medo de ser julgado. Por quê? Porque o líder deles não julgava-os pela aparência, porque o líder deles estava trabalhando exatamente com o caráter deles. Hoje, a gente vive, para mim, um dos maiores desafios, são diversos, é a solidão ministerial. Temos uma pesquisa, inclusive, que essa pesquisa ela foi muito divulgada. Inclusive eu fiz uma pauta também, uma matéria, publiquei no portal Seara News, onde essa pesquisa aponta que 70% dos líderes evangélicos dizem não ter amigos. Exatamente sobre isso. Não e quantos suicidaram amigos nos últimos tempos? Muitos. O nível de suicídio? Muito grande. Peraí, é pastor, está no altar, prega a palavra, mas tudo aquilo que ele prega foi contra ele. Por quê? Porque se isolou. O isolamento ministerial é um problema sério. Com muito respeito, eu falo isso. Uma coisa, pastor, o senhor fala sobre cobrança e é muito sério, porque é muito bom quando a gente olha o pastor Alcemi e observa ele em evidência e achamos ele uma pessoa especial. Pastor Alcemi não tem problema, pastor Alcemi não tem problema financeiro, pastor Alcemi não... E aí, pastor Alcemi não fica triste, não fica doente, sorrindo, não fica aborrecido, não fica com raiva, né? Pastor Alcemi não, porque ele é uma pessoa especial. Não, e assim, não fica irado no trânsito, mas é o pastor que está fazendo aquilo. Pessoal, eu sou ser humano, o PR não me define, o que define é o que corre na minha vida. Aí a minha relação de reação vai depender
quanto eu estou próximo, porque assim, eu posso pegar aí homens catedráticos e botar no altar e fazer vocês chorarem com o conhecimento que tem. Aliás, tem muitos aí que são coaches, que estão fazendo o povo chorar e que estão anunciando o evangelho que está distante da realidade. Porque não sabe o que é ser pastor. É fácil ir para as redes sociais, para a internet e falar a palavra de efeito, mas bota ele para cuidar de ovelha, bota ele para pastorear. Não está aqui na nossa pauta não, mas deve ter o quê? 2 semanas, eu recebi uma pergunta. As pessoas acham que pelo fato de eu estar ali numa posição de representação da Sociedade Bíblica do Brasil, acho que eu sei tudo de Bíblia, né? Então me fizeram uma pergunta sobre o ministério pastoral e perguntando como isso se encaixa dentro da Bíblia, a questão da autoridade e do cargo. E a pergunta foi: o cargo é sinônimo de autoridade? Você quer que eu responda? Eu respondi. Sim, acredito que eu vou dar minha resposta, claro, só corrige se eu claro. estiver errado. E depois eu entrei e saí com a minha esposa, a gente estava no carro conversando e falamos sobre isso, e ela abriu o leque desse assunto na visão dela, e eu falei: Rose, eu vou responder essa pergunta lá com um artigo. Aí eu escrevi um artigo e coloquei que o cargo não é autoridade, é responsabilidade. Boa, boa. Porque é fácil ser pastor que senta num gabinete e fica, manda aqui, manda ali. Isso não é ser pastor, isso é ser gerente. Isso é ser chefe. Concorda comigo? Sim, sim. Não tô, com todo respeito, viu? Você que vai tá me ouvindo, tem direito da sua opinião, mas essa é a minha opinião. Isso para mim não é ser pastor, isso é ser chefe. A gente precisa, não é ser líder. Exatamente. A gente precisa separar essa questão do ponto de vista organizacional. Porque a igreja, como CNPJ, ela é uma empresa, ponto. Sim. Sem fins econômicos, mas é uma empresa. A igreja não pode existir para ter lucro. A igreja existe para proclamar a palavra. Esse é o primeiro problema, que as pessoas entram achando que a empresa, que a igreja empresa tem que ter lucro. A igreja precisa cuidar de vidas. Não, então eu enquanto pastor, eu preciso ser gerente do CNPJ, eu preciso administrar. Sim. Tem bens, tem patrimônio, algumas igrejas têm funcionário, então ele precisa ser gerente, ele precisa ser líder. Mas algumas igrejas até fazem diferente, contratam um administrador. Ótimo, eu ia chegar lá, aí boa bênção. E eu vou ficar. E aí a Bíblia tem essa orientação. Os presbíteros cuidem de quê? Da palavra. Os presbíteros cuidem da palavra. E a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia levanta inclusive uma função para cuidar da causa do órfão, da viúva e do necessitado. Na sua essência, o serviço diaconal, ele não precisa nem ser feito pelo pastor. O pastor não foi visitar uma viúva, não foi visitar. Isso é serviço diaconal. O pastor tem que cuidar da oração e da palavra. Só que hoje eu cometo esse erro. Eu sou gerente, eu sou pastor, eu sou engenheiro. E por quê? A gente acaba sobrecarregando e acaba não fazendo nada bem feito. Depois não aguenta porque chega a síndrome de burnout. Vem a síndrome de burnout, vem a crise de solidão ministerial. Bom, não estou dando conta, está pesado demais. Então assim, um líder inteligente, ele não acumula, ele divide função. Não é verdade? Eu estou num processo de transição no ministério, assim, vai chocar alguns aí, mas olha como é interessante, num processo de transição ministerial. Meu filho é pastor, com 34 anos, 33 para 34 anos, e ele falou assim: pai, nós precisamos organizar algumas coisas aqui. Esses meninos vêm com as ideias, a gente precisa sentar e ouvi-los, né? Aí vamos ouvir. Ele falou assim: a gente precisa criar um diretor de culto. Diretor de culto? Diretor de culto. Aí eu falei, cocei a cabeça, falei assim: rapaz, o que é isso? O que você está inventando aí? Ele falou assim: o culto precisa ter ordem. A Bíblia diz que tudo tem que ser feito com ordem e decência. A gente precisa entender a hora que começa e a hora que termina. Ponto. A gente não vai limitar o Espírito. Se o Espírito Santo quiser mover, nós estamos abertos a Ele. E já aconteceu. E nós criamos. Hoje eu sei qual hora, o que eu vou. Eu chego na igreja, eu sei o que eu vou fazer num culto específico. Eu sei aonde eu entro, que eu vou ministrar a palavra, eu sei quanto tempo eu tenho, sem limitar o Espírito. Já aconteceu de eu atropelar, não eu,
Deus moveu uma unção em direção à minha vida. Mudou o cenário, mudou o ambiente. A gente é aberto a isso. Nós não somos fechados a essa questão. Mas isso é questão de organização, de ordem. Nada contra. O pastor chega lá na hora, eu já fui pego a laço, muitas vezes você também. Irmão, prepara que você vai pregar hoje, tá? Em cima da hora. Já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo, né? E aí a gente fica assim, eu mantinha sempre no azeite lá, alguma coisa preparada. Então, né? eu até passo aqui, eu tenho algumas palestras aqui no auditório sobre essa parte de homilética, a preparação de obreiros. A gente tem aqui um curso aqui, deixa eu até aproveitar e falar para você que está me ouvindo aí e deseja participar de uma mentoria, a gente tem aqui no auditório da Seara News, viu? Boa. E aí a gente tem vários cursos aqui de oratória, homilética, exegese, hermenêutica, enfim, vários aqui. Mas uma dessas eu coloquei o seguinte, que depois que você chega a essa função presbítero, que é também responsável pelo Ministério da Palavra, já não é mais opcional, né, pastor? Peraí, me avisa com antecedência de um mês para eu poder pregar, senão não dá. Não, tem que estar pronto todo dia. Todo dia, toda hora. Eu acho assim, aí você fala em desafio, eu falei dessa questão da solidão ministerial, mas para mim, assim, na condição de líder pastor, ou de pastor líder, uma das funções uma das tarefas mais árduas não é formar líder. Então, quando você fala desse curso de preparação, queria inclusive jogar luz nessa questão. Se você almeja liderar, ser pastor, se qualifica. Vem aqui, procura o pastor Paulo aqui na Seara News, vem se preparar. Não, mas o Espírito Santo revela. Nós vamos um pouquinho lá atrás, né? Eu me lembro que na época que tinha a Kodak, né? A gente ia lá e tirava foto, lembra? Tirava foto com aqueles filmezinhos de rolo, aí pá, batia, botava para revelar. Mas se você, por algum erro, clicasse em alguma coisa e não fotografasse nada, sai uma imagem sem nada. O Espírito Santo não revela aquilo que você não conhece. Logo no início, né, eu comecei no seminário, eu até falei isso lá no seu programa, né, O Que Vi da Vida. Eu tinha 14 anos, e ali o pastor que me dava aula de homilética, era o pastor da Segunda Igreja Batista de Guarapari, na época. Ele dizia o seguinte: o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que nós estudamos. Você conhece. Então, assim, não vai para frente do púlpito para pregar sem ter estudado. Leia, entendeu? Leia. Talvez você não vai pregar isso hoje, mas daqui uma semana. E aí, veja bem, a capacidade intelectual, a capacidade neurológica dessa caixinha, desse computador chamado cérebro, é algo fantástico, sabe? Tremendo. Eu me apaixono por Deus a cada dia mais, que Deus nos fez de maneira tão perfeita. A gente tem uma capacidade de memorização, de guardar informação. E aí sim, o Espírito revela aquilo que precisa para o momento. Né? Traz, mas por quê? Está armazenado. Agora, irmão, tem pastor aí que acha que é fácil. Vai lá no ChatGPT, vai lá no Google, né? e senta lá o dedo. Pode ir, tem problema nenhum. Agora, naturalmente que você tem que ter vida no secreto. Você tem que ter vida de comunhão com Deus para que Deus possa... devocional todo dia faz bem. Participa lá com o pastor Alcemir Pantaleão, @PR Alcemir Pantaleão, todo dia de segunda a sexta, de 7h15 às 7h40. Hoje eu já fiz o meu devocional. Ótimo, lá. Tá bom, você participa com ele de 7h15 às 7h40 e depois você vem para cá, porque aqui eu tenho de 8 às 9. Boa! Brincadeira, viu? Não é concorrência não. Pastor, as escrituras, elas têm um papel muito importante na sustentação ministerial. Mas nós estamos vivendo um tempo de um risco, de uma possibilidade de enfraquecimento desse fundamento. Não que as escrituras falhem, mas é porque as pessoas estão dando menor valor às escrituras. O senhor pensa nisso? Eu acredito que sim, né? Eu acho que você está falando aí um pouco dessa questão desses meios digitais que existem, e aí a gente acaba buscando... Eu tenho, por exemplo, um dia desse eu estava compartilhando com a minha esposa, uma pessoa que também eu vou manter reserva de não dizer quem é. Essa pessoa está sendo pastoreada pela internet. Essa pessoa está sendo pastoreada pelas redes sociais. Porque tem gente que é pastoreado
pelos coaches da vida, né? Não sabe na sua essência o que de fato é a Escritura Sagrada, é a palavra, né? Que está acessível a todo mundo. Gente, presta atenção, já passou a época em que o acesso era só o sacerdote. Hoje está lá, está disponível a todos nós, né? Você não quer carregar mais em papel, e é importante que você tenha, carrega de forma digital, mas viva as Escrituras, leia, faça um plano de leitura anual, sabe? A Sociedade Bíblica tem aí diversos modelos de leitura, de leitura, de plano de leitura anual. Tem o seu tempo no secreto. Jesus ensinou isso. Ora ao Pai em secreto, e o Pai em secreto te ouvirá. Sabe? Para de ser crente 6 horas por mim, sabe? A gente precisa vencer esse obstáculo de entender do papel e da importância das Escrituras Sagradas. Ela é a palavra de Deus revelada, é a maior revelação. Tem gente que anda de poço em poço buscando revelação. A maior revelação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Deus pode levantar profeta, mas a maior revelação é a palavra de Deus, que já foi revelada a nós, inspirada pelo Espírito Santo, escrito mais de 40 homens, mas aproximadamente, cheios de Deus, que deixaram essa orientação para a gente. E hoje está fácil fazer um curso de teologia. Sim. Por exemplo, a própria Sociedade Bíblica do Brasil, ela oferece um curso teológico completo, gratuito, online. Eu não preciso sair de casa. Nossa época era com ETAD, né? Como é o nome da irmã da ETAD lá? Irmã Leia. Não sei se ela está viva ainda. Eu também não sei, pensei nela poucos dias atrás. Ia para lá naquele 20, eram 36 livros, né? 36 livros. Você chegou a fazer ETAD? Eu fiz ETAD, antes da ETAD eu fiz o Seminário Teológico Espírito Santense de Teologia. Foram 4 anos. Meu Deus do céu. Eu lembro da ETAD, imagina onde ficou isso, né? Mas guardava aqui. Eu tenho os livros da ETAD até hoje lá, eu guardo com carinho. Nós temos também. Eu guardo com carinho. Pastor, para a gente avançar um pouquinho aqui, a gente já falou aqui, sem dúvida, o Ministério Pastoral, ele deve estar profundamente alicerçado nas Escrituras. E quando nós falamos de liderança, a gente não pode ignorar um fato especial, a unidade. Boa. A unidade. Então, pastor Semi, fala para a gente, o senhor que é o presidente da Associação de Pastores de Vila Velha, né, pastores evangélicos de Vila Velha, qual é a importância dessa unidade entre os pastores para o fortalecimento da igreja? E quando a gente fala dessa unidade, nós estamos falando de uma questão interdenominacional, porque a APVIVE, ela não reúne pastores só da comunidade evangélica Peniel, não só da Batista, não só da Presbiteriana, enfim, são pastores, né? Inclusive eu preciso ficar mais perto lá, pastor. Eu já falei tantas vezes, fui lá 1 ou 2 vezes só, entendeu? Mas eu estou lá, não me exclui não. Não, por favor. Hipótese alguma. Na realidade, a motivação não é nem excluir ninguém, né? Porque ela não é uma organização institucionalizada. Ela, assim, para explicar isso, eu vou dar um exemplo que me veio à mente aqui agora. Vamos pegar aqui o prefeito Arnaldinho Borgo aí, né? Um abraço para o prefeito Arnaldinho Borgo, que tem feito um papel relevante na cidade de Vila Velha, o prefeito da cidade de Vila Velha. Arnaldinho comprou uniforme para todo mundo nas escolas. Eu acho lindo, todo mundo andando uniformizadozinho, bonitinho, né? Tênis, calção, a jaquetinha. Isso chama-se uniforme, tem uniformidade. Ninguém vai entrar na escola com um tênis amarelo, diferente do outro, acho que é algo que me parece preto. Ninguém vai entrar, tem que estar todo mundo de tênisinho preto. Ninguém vai entrar com a blusa branca, com a blusa verde, sendo que a blusa é branca, e calção azul, calção branco, sendo que o calção é azul. Isso chama-se uniformidade. Quando você faz a relação denominacional, aí tem que ter uniformidade. Não dá para eu, comunidade, que estou aqui, por exemplo, não tem problema nenhum, eu uso uma pulseirinha no braço e tal, mas os irmãos da Assembleia não usam. Então, se eu decidir... Alguns, né? Já avançou muito, né? Se eu decidir... Mas aí ele não está andando dentro da uniformidade denominacional. Então, ele tem que escorregar lá para outro lugar. Porque aí ali, o princípio, a essência não é. Concorda comigo? Concordo. A uniformidade, a história aponta e remete que não é.
a não ser que tenha avançado, mas a gente respeita também quem está fazendo. Então, quando eu estou dentro da Batista, tem que ser Batista. Quando eu estou dentro da Assembleia, eu tenho que ser Assembleia. Quando eu estou dentro da Presbiteriana, tem que ser Assembleia. Isso chama-se uniformidade. Agora, a uniformidade, ela não está conectada diretamente à unidade. Eu posso ser um com você, mas não andar em uniformidade contigo. A gente pode ter, por exemplo, diferença do ponto de vista da linha teológica, de armenianista, calvinista, mas o propósito é um só. Então, é preciso que a gente tenha unidade e não uniformidade. É importante que, como associação de pastores na cidade de Vila Velha, a gente ande em unidade para fortalecer a igreja. Entende? Por quê? Porque isso vai gerar respeito entre nós. Vai gerar muito mais do que isso, vai gerar reino na terra quando a gente anda em unidade, quando a gente não divide. Eu, por exemplo, não aceito sentar à mesa comigo para falar mal de qualquer denominação, porque eu estou jogando contra mim mesmo. Eu tenho diferença com, por exemplo, batistas ou presbiterianos, ou da Igreja Universal, ou da Internacional da Graça, ou da Assembleia, diferenças dogmáticas, mas o que me une é maior do que o que me separa, e o que me une é Cristo. Entende? Exato. Então é preciso a gente entender que a unidade fortalece a igreja. Quando pastores na cidade caminham juntos, existe mais equilíbrio, existe respeito, existe mais força, existe mais testemunho. Então a gente enfraquece a desunião andando em unidade. A proposta da Associação de Pastores é exatamente essa: andar em unidade, ter tempo de comunhão. Já jogando luz e antecipando, agora, por exemplo, segunda-feira próxima, nós vamos ter uma reunião da Associação de Pastores. Nós não vamos para lá para discutir teologia, nós não vamos para lá para discutir dogma, nós vamos lá para os pastores da cidade se conhecerem, manterem comunhão, ter um tempo de adorar junto, ter um tempo de compartilhar junto, ter um tempo de pensar ações em prol do reino junto, sem bandeira denominacional, até porque lá no céu não vai ter bandeira denominacional. Lá no céu não tem, esse cantinho aqui é dos batistas, esse cantinho aqui é da comunidade, não. Lá no céu nós somos um só corpo. Então, quando a gente começa a viver essa cultura dos céus aqui, o reino de Deus se estabelece. Então, unidade para mim é isso. Andar em unidade é importante por conta disso. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a sociedade olhe para a gente e fale assim: caramba, eles se respeitam, né? Mesmo sendo diferentes. Né? Então, assim, por exemplo, para finalizar, um dia eu recebi uma pessoa na igreja: pastor, eu queria vir para Peniel. Falei: amém, eu te recebo, mas você está vindo não, de igreja de fulano. Eu liguei para o pastor. Falei: irmão, estou recebendo aqui uma pessoa da sua igreja, assim, assim, assim. O pastor virou para mim: pode receber, é bênção. Eu entendi, ela entendeu que não deveria caminhar mais aqui. Imagina se todos nós agíssemos assim. Agora, se ele, diante de Deus, se ele falar para mim: irmão, está saindo assim, assim, assim. Já aconteceu um caso. O rapaz veio, por conta tinha vivido uma crise lá na igreja dele. Aí eu liguei para o pastor: pastor, estou recebendo aqui um rapaz assim, assim, assim da sua igreja. Você sabe por que ele saiu daqui? Ele compartilhou comigo, por isso, isso e isso. Então, pastor, eu queria te pedir que deixasse ele passar um período aqui. Ele não vai ficar aqui, eu tenho certeza disso. De repente Deus está trazendo aqui para ser tratado em alguma área que ele não foi tratado aí. Ficou 3 anos comigo e voltou. Muito bom. Entende? É isso. A proposta da Associação de Pastores é essa. Ponto. 2. As autoridades constituídas precisam de olhar para nós e precisam ter uma referência. Então, a Associação de Pastores em Vila Velha, ela cumpre também um papel de representar institucionalmente os pastores. A gente tem vez e voz. Eu já levantei, por exemplo, em 2003, na primeira vez que fui presidente da Associação de Pastores, contra uma decisão de PDM da Câmara Municipal de Vila Velha que atingia frontalmente a igreja, que ela estava limitando uma questão de autorização de alvará de localização e funcionamento para uma quantidade de garagem, etc. Eu falei: peraí, e as igrejas que já existem antes disso? Elas vão ter que fechar? Então, quem fez esse papel, quem cumpriu esse papel foi a Associação de Pastores. Então, essa também, institucionalmente, ela cumpre esse papel também. Então, é importante a gente frisar aqui que unidade pastoral vai muito além de uma questão institucional. Isso fala diretamente da vida da igreja, do testemunho da igreja diante da sociedade. Já pensou? Passa um pastor ali
mas ele não conversa com o pastor daqui porque são de denominações diferentes. Passou essa época, né? Como é que a sociedade vê isso? É complicado, né? Complicado. Então, Passou essa época quando a gente... Desculpa te interromper. Não, e aí quando os pastores faziam isso, o impacto para a sociedade é negativo. Eu me lembro que quando eu era criança, tinha algumas denominações que não consideravam outro irmão. No máximo um primo. Mas tivemos um presidente, né? na nossa convenção, não vou nem falar de qual convenção que eu sou, né? Ele encontrava com outros irmãos ou apresentava, quando outros irmãos de outra denominação compareciam ao culto, ele dizia, nosso primo. É absurdo isso, passou essa época, não cabe mais isso. Não, eu sei quem é, e ele assim, a gente entende que passou, não tem mais espaço para isso. Né? Não tem mais espaço, nós somos corpo de Cristo, né? Nós somos corpo de Cristo. Essa história de fariseu, saduceu, de zelota, tudo isso. Todo mundo é Cristo, é de Cristo, Cristo é tudo em todos. Pastor, vamos avançar aqui para um outro assunto muito interessante. Olha só, na verdade, seguindo dentro do mesmo foco de unidade, acredito que foi a partir daí e que surgiu a necessidade da criação das associações de pastores, né? Vitória, Vila Velha, Cariacica, e alguns chamam de associação, outros são conselhos. Né? Em Cachoeira Itapemirim, por exemplo, nosso amigo pastor Josué Batista está ali, criou o Compec, inclusive estaremos lá junto com o Compec realizando Seminário de Ciências Bíblicas. Boa, fizemos lá em Peniel, muito bom. Isso, a Sociedade Bíblica do Brasil vem aí, vai fazer, pastor. Lá na Peniel nós fizemos um dia só e tempo curtinho, né? Foi. Lá em Cachoeiro serão 2 dias, pastor. 2 dias, pastor, imagina. Então, aí você tem, por exemplo, o pastor Antônio Carlos, meu amigo, aqui mandou um abraço, presidente do Conselho de Pastores de Guarapari. Meu amigo também. Você tem aqui em Vila Velha, que a gente acaba chamando de associação, mas é um conselho de pastores. Você tem em Vitória, que quem assumiu agora foi o pastor Zé Bruno. Pastor José Bruno assumiu agora lá. Vou convidá-lo para vir aqui. Assumiu lá em Vitória. Você tem o pastor Paulo César lá em Cariacica. Você tem na Serra o pastor Marcelo. Então assim, é preciso a gente entender. Eu estou nesse negócio há um tempo. Eu me lembro que antigamente a gente tinha a APEGV, Associação de Pastores da Grande Vitória, do saudoso pastor Silas Vieira, homem de Deus, referência para mim. E eu fui, inclusive, vice-presidente da APEGV. Nós fizemos muita atividade em prol do reino, juntos pela APEGV. Chegou um momento que e o pastor Silas é precursor disso. Ele é que, de fato, começou esse movimento. Pastor Silas Malafaia no Rio, em São Paulo, Hernandes começou com a Marcha para Jesus, enfim, né? E aí eu fui vice-presidente da APGV. E aí logo em seguinte assumi a Associação de Pastores em Vila Velha, que precedia o pastor Evaldo, da Igreja Batista da Praia da Costa. E aí a gente entendeu que tinha que dar autonomia aos municípios para se movimentar em cada município. Os municípios não tinham. Foi lá nos idos de 2000, aí nós criamos as associações municipais de pastores. E a gente caminhou, me lembro que no início dos anos 2000, a gente tinha muita reunião, muita ação em prol do reino, fazíamos ação culto, na época não tinha a prainha ainda, na Praça Duque de Caxias, 10, 15 mil pessoas para proclamar o Evangelho, fazíamos marcha para Jesus, já fizemos marcha saindo aqui da Glória, indo até o centro, pastor Eduardo Vieira ativo, ajudava, né? E aí foi formando as associações municipais de pastores, que hoje está aí, fruto e resultado de uma estrada que a gente fez lá atrás, né? Quantas ações, quantas bandeiras nós levantamos. Eu me lembro que, não vou citar nome, um prefeito aqui na cidade de Vila Velha, eu visitando a escola municipal, encontrei um livro pornográfico nas bibliotecas municipais, mas pornográfico, acesso das nossas crianças naquele livro. Irmão, eu fui primeiro procurei o secretário de Educação e não me atendeu, procurei o prefeito e não me atendeu, eu fui para a imprensa. Eu sou pastor, nós temos uma associação de pastores, nós não admitimos os nossos filhos terem acesso a essa literatura nas escolas. Eu lembro disso. Não admitimos. O prefeito me chamou, reverendo, você podia... Falei, pastor, prefeito, eu tentei agenda contigo, tentei com o secretário. Então, assim, foi retirado os livros pornográficos das escolas para uma ação e iniciativa da Associação de Pastores, dentre tantas outras coisas.
A Associação de Pastores, quando ela surgiu, houve assim alguma dificuldade de aceitação, né, pelas convenções denominacionais, porque parecia que estava tirando os pastores de dentro de um contexto e tal. Na realidade, isso ajudou bastante para o crescimento e para essa unidade que a gente está falando aqui. Até porque ela não tem nenhuma inserção administrativa, né? Ela não tem objetivo de inserir ou de imiscuir, de envolver administrativamente nas denominações. Verdade. E agora vai acontecer, né? Dia 27 vai acontecer a primeira grande reunião de pastores de Vila Velha, agora prevista para a próxima segunda-feira. A primeira reunião do ano de 2026. Como é que nasceu, pastor, essa visão dessa reunião? Então, o apóstolo Marcos, que é pastor, meu amigo, meu irmão, era presidente anterior da Associação de Pastores antes de mim, que me antecedeu, e ele um dia disse: pastor, estava orando e Deus colocou no meu coração para te fazer um convite para voltar a assumir a presidência da Associação de Pastores. Eu fui orar e entendi que aquele era um momento de fato aceitar o desafio. Aceitei o desafio. Nesses 2 primeiros anos foi assim, um período de entender. Imagina, há 20 anos atrás eu fui presidente da Associação de Pastores e agora 20 anos depois eu voltar. E eu precisava entender o que está acontecendo, porque mudou muito, né? 20 anos é uma eternidade para esse tempo nosso. Não tem como mais você, os pastores mais jovens, e fazer conexão com essa galera da forma como nós fazíamos lá atrás. Hoje, por exemplo, não tem mais tempo de ficar reunindo, ninguém tem agenda mais para ficar reunindo mensalmente. É uma loucura, nossa agenda hoje é, né? Então assim, eu falei, meu Deus, e nesses 2 primeiros anos, o que eu fiz? Eu fui fazer conexão. Fui conhecer esses pastores, como presidente da associação, fui à igreja, visitei cada igreja, compartilhei, tomei café, participei de eventos nas igrejas, né, me apresentando sempre como presidente da associação de pastores, falando desse novo momento, né. Tinha pastor aqui que tem pastor aqui que tem 20 anos, 25 anos, nós nos conhecíamos só de nome. Poxa, eu sempre quis te conhecer, eu também. Então assim, nós vamos romper essas barreiras. Depois de passar 2 anos, a gente entendeu que é tempo da gente começar a reunir junto. Nós não vamos fazer reunião mensal mais, mas precisa ter um start, precisa ter um início, né? Então a gente decidiu retomar algumas reuniões e nós decidimos por essa reunião, vai começar na igreja onde sou pastor, lá na Peniel, né, ali em Itapuã. Nós decidimos fazer a primeira reunião de 2026 ali. Eu convidei o apóstolo Roberto Pires, que é pastor em Guarapari, um homem de Deus experiente, tem uma estrada ministerial, sabe, lidera várias igrejas, tem uma palavra rema, uma palavra de Deus, vai trazer uma ministração para a gente ali no dia 27. Nós vamos ter o Ricardo, que é diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, diretor regional, vai também falar um pouco qual o papel e a importância da Sociedade Bíblica, e vamos ter um momento de comunhão, dos pastores se conhecerem, orar junto, levando a pasta dele, bênção, amém, da gente se conhecer e estar junto. Então é um start para aquilo que Deus fará nesses próximos 2 anos, 26 e 27. Aí depois, só Deus para entender. Mas mais importante que isso, e eu aqui estou já me oferecendo, né? Por exemplo, na região aqui da Grande Cobilândia, onde nós estamos, se tiver algum pastor nos ouvindo, pastor, desejava que a gente tivesse um tempo como pastores aqui, vamos programar na sua igreja, um tempo de mesa, que é muito melhor do que a reunião. Tem mesa, junta aqui 15, 20, 30 pastores, vamos sentar à mesa, vamos compartilhar, sem pauta. Um espaço neutro, tem o auditório aqui da Ceará. Pronto, eu aí. queria até colocar isso à disposição. Pronto, já está aceito, só falta combinarmos a data, vamos trazer sem pauta, sem nada, sem formalidade. É melhor do que uma reunião institucional, sabe? A gente se conhecer, saber quem sou eu, quais são as vitórias, mas também quais são as dificuldades que eu enfrento, quais são as lutas pelas quais eu estou passando, saber o nome da minha esposa, o nome dos meus filhos, dos meus netos, sabe? Eu acho que isso gera vínculo. Isso é muito importante. Por quê? Nesse período que eu passei com a minha esposa da enfermidade, da doença dela, eu tive um apoio espiritual de muitos pastores, amigos, e que todos os dias, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Centro Cultural da Bíblia no Rio de Janeiro, todos os dias um devocional
e o nome dela colocado na oração e eles orando. E mandavam para mim. Daqui a pouco os pastores... Isso dá uma força, enfim, gente, né? Nos outros estados, sabe, tomando conhecimento disso, em São Paulo, Pernambuco e tal, eu fiquei olhando, gente, eles não conhecem a gente direito. Isso aconteceu sabe? Comigo. Então isso vai abraçando a gente, vai dando uma alegria, sabe? E você se sente acolhido. A gente se sente acolhido. Então, eu vou ser sincero para o senhor, isso é muito importante. Então, por exemplo, o senhor já falou aqui qual é o propósito dessa reunião. Sim. Eu me lembro, claro, pastor, só me permite, eu sepultei meu filho no dia 30 de janeiro de 2026. Até quando eu contei que eu consegui dar feedback, retorno, 52 ou 53 pastores estiveram lá. Eu consegui responder, esses que eu me lembrei de cabeça. Eu não pude ir, mas mandei uma mensagem lá para o senhor lá. Recebi a sua mensagem. Isso acolhe a gente, sabe, num momento tão delicado, num momento... Quem sabe agora, nesse momento, você que é líder, pastor, presbítero, que está à frente de uma congregação, está conduzindo um rebanho, e assim, não se mede o sucesso ministerial pelo tamanho do rebanho, sabe, não se iluda achando que quem pastoreia uma igreja de 100, de 500, de 1000, de 2000 pessoas tem muito mais valor, muito mais peso que você. Aos olhos de Deus nós somos iguais, a responsabilidade é a mesma para quem cuida de 10, para quem cuida de 10 mil. Sabe, quem sabe se você que cuida de 10, de 15, de 20, está vivendo um momento angustiante, com dificuldade financeira, com dificuldade familiar, faça contato conosco. Nós queremos ter um tempo com você, queremos orar com você, queremos tomar um café, de preferência sem açúcar, né? Um café com você, né? Compartilhar um pouco também. Você vai ver assim, poxa, mas pastor Pantaleão tem as mesmas dificuldades que eu, sofre as mesmas angústias que eu, sabe? Então assim, eu acho que isso é reino, a gente não te julga pelas dificuldades que você passa, sabe, porque nós também enfrentamos as mesmas dificuldades. Conecta conosco, você tem aí o portal da Seara News, manda inbox, manda uma mensagem, o seu contato, manda pro meu Instagram, meu é @pr.alcemir_pantaleão, manda pro Instagram do pastor Paulo, a gente vai te procurar, vamos marcar um momento para estar junto. Quem sabe você não é pastor, não é líder, mas não tem tido acolhimento na congregação, sabe, não porque o seu pastor não queira te acolher, sabe, faz contato com a gente também, a gente quer orar com você, nós não queremos fazer nenhum tipo de proselitismo, nós queremos orar contigo, né? Quem sabe você não é evangélico, mas está nos ouvindo, mas quer ser acolhido também, faça contato conosco. Essa é a proposta do reino de Deus. A gente fica até sem uma reação diante de uma fala dessa, viu, irmãos? Porque só sabe mesmo quem está vivendo, quem está passando por esse processo. Então o pastor está abrindo aqui para você que está nos ouvindo uma oportunidade ímpar, porque esse é um dos papéis da Associação de Pastores. A gente já está caminhando aqui para finalizar, mas eu queria, antes do pastor deixar uma mensagem aqui para todos os pastores em relação a esse evento que vai acontecer, eu quero aqui pedir ao pastor para falar um pouquinho a respeito desse papel fundamental de apoio, né, institucional ao pastor, porque isso fortalece o ministério pastoral. Qual é o papel, pastor, da APVIVE nesse processo de fortalecimento? Depois eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para os pastores que gostariam de participar dessa primeira grande reunião. Mas fala para a gente sobre esse papel da APVIVE no fortalecimento pastoral. Então, a APVIVE, já compartilhamos aqui, ela existe para apoiar, ela existe para conectar, ela existe para fortalecer os pastores. O nosso papel não é interferir administrativamente em nenhuma denominação, não é esse o papel. O papel da APVIVE não é juntar recurso financeiro, o papel da APVIVE é servir a liderança da cidade. Esse é o nosso papel, servir a liderança. Como? Promovendo unidade, oferecendo suporte. Por exemplo, nós estamos montando um projeto lá da APVIVE Mulher.
porque a mulher tem um papel relevante na sociedade, ela teve um papel relevante no ministério de Jesus e tem um papel relevante na sociedade. Então a pastora Alana, que é quem hoje preside a PVIV Mulher, ela estará agregando as mulheres, pastoras, esposas de pastores, esposas de líderes, para trazer palestras edificantes, palestras na área da saúde da mulher. Olha como é relevante. Palestras para as mães atípicas, que hoje é um desafio nas nossas igrejas, não é verdade? Palestras de economia doméstica, entende? Então assim, esse é um papel de suporte que a PVIV está montando. Mas nós também queremos montar, por exemplo, um papel de suporte na área jurídica. Nós temos pastores e pessoas conectadas à PVIV que são advogados, bacharéis em direito. E de repente aquele pastor que montou a igrejinha dele lá, que está todo irregular, mas tem o maior desejo de organizar a instituição dele. A PVIV vai ajudar no suporte, na orientação. Nós estamos buscando parceria para suporte, por exemplo, na área médica, né? Porque quantos pastores estão por aí que não tem um plano de saúde, que não tem um plano odontológico? Nós estamos buscando parceiros para oferecer condição e preço para os pastores que estejam associados à PVIV, para ter acesso, né? A saúde começa pela boca. Tem pastor aí, coitado, que precisa desse suporte. Então a PVIV é para isso. Ela cumpre esse papel de servir a liderança, promovendo unidade e oferecendo suporte. Então, nós vamos começar, por exemplo, também um projeto, nós estamos montando esse projeto, e não estou inventando nada, quem começou esse projeto foi o pastor Paulo César, como presidente da Associação de Cariacica, de orar nos bairros, que seja 5, 10, 15, bom seria se tivesse mais pastores. Vamos vir aqui para a Praça de Cobilândia, como pastores, chamá-los para, vamos fazer um tempo de oração aqui, vamos para a região 5, em maio nós vamos ter uma reunião da PVIV na região 5, nós já teremos uma reunião lá. Então assim, depois vamos para Santa Rita, vamos rodar, vamos para a Praia da Costa, orar com pastores, declarando o senhorio de Cristo em cada canto dessa cidade. São desafios e que a gente está entendendo que, se Deus nos der força, nós vamos tentar seguir essa missão. Maravilha. Pastor, a gente está caminhando para o final, mas antes de entrar nesse bloco final aqui, eu queria que o senhor fizesse aqui uma mensagem, na verdade, de convidando, né, os pastores, falando da importância deles participarem desse evento importante da próxima segunda-feira. Então, eu disse aqui que a importância é para que, primeiro, talvez alguém esteja nos ouvindo, conectado aí a Seara News, que não conhece a PVIV, que ouviu falar mal da PVIV, porque tem isso também, né? Não quero ir para lá, não. É importante eu fazer essa observação. Aqueles pastores só querem saber de política e etc., porque tem esse peso por aí andando pela cidade. É importante dizer o seguinte: nós somos seres políticos por natureza. A gente faz política todo o tempo, né? E é importante que nós não tem motivação política na reunião, mas é importante que a gente conheça também daquilo que está acontecendo, senão vem uma doutrinação do inferno sendo imposta sobre nós. Exato. E aí nós precisamos ter posição com relação a isso. Não dá, por exemplo, me permite a sinceridade, sem medo de julgar, porque isso é princípio para mim, de eu dizer que eu concordo e aceito a união civil de pessoas do mesmo sexo. Ok? Porque isso é uma contracultura à palavra de Deus. Então a PVIV precisa estar envolvida nessas questões. Nós precisamos botar esses caras na nossa frente e ser profeta na vida deles. Não necessariamente a gente não precisa chamá-los para só discutir política, mas para ser profeta na vida deles, para entender para onde eles estão querendo ir, o que eles estão querendo fazer. Pastor, a igreja, diante desses fatos, não pode ficar alienada, omissa, em hipótese alguma. Precisa se posicionar. Exatamente. A gente olha a muitos pastores na condição de profeta que querem dizer o seguinte: não, eu não me envolvo com política, eu não quero saber de política. Espera aí, a gente está vivendo um período eleitoral. No Brasil nós temos isso acontecendo de 2 em 2 anos. Um para dentro da área municipal e outro que envolve federal e estadual. Bom, igreja e política, neutralidade ou posicionamento? Posicionamento. Temos que ter posicionamento. Eu tenho uma posição muito clara com relação a isso. Eu fui um homem público 35 anos e estou pastor. Eu acredito, isso é um ponto de vista pessoal, tá? Eu acredito que altar e política não combina.
Com certeza. Eu decidi ser pastor da igreja no altar, eu não posso, eu sou pastor, eu sou vereador, sou deputado, não. Então você desce do altar, você não vai deixar de ser pastor, mas você vai servir a política. Nós temos um exemplo disso, o prefeito de Cariacica. Exatamente. Euclério Sampaio é pastor. Mas está servindo a política. Está servindo a política. Então o que ele fez? Ele está licenciado. Boa. Então eu creio exatamente nisso. Então assim, aí vai servir a política. É um homem de Deus servindo lá na política. O sacerdócio dele é lá. Deixa nós aqui no altar. Isso. Mas nós vamos ser profeta na vida dele. Vamos lá nos cultos lá e vamos dizer para ele, não negocia isso não, irmão, sob pena de você perder o mandato. Sob pena de na próxima eleição a gente não ir contigo. A gente precisa ter essa clareza. Agora, a APVIVE, ela vai reunir, né, não com essa motivação. Não tem motivação política, a motivação é reino. Então nós vamos nos reunir ali, nós vamos ter um momento de louvor, um momento de adoração, nós vamos ter ministração da palavra, um tempo de comunhão, vamos ter um receptivo, vou botar ali um cafezinho para vocês, né? Vamos ter um receptivo a partir das 6:30 da tarde, vamos ter um receptivo, e nós nos conhecermos, nós não podemos ser estranhos. Por exemplo, eu passei aqui, vindo para cá, perto da igreja Batista, eu me lembro que era o pastor Wilson, nem sei se ainda é ele que está pastoreando ali, não é ele mais, você vê. Então assim, eu sou pastor na cidade, ele é pastor na cidade, o pastor que está ali não me conhece, eu não conheço. Mas eu conheço um monte de gente e não conheço ele. É isso que a gente quer, é se conhecer, manter vínculo e unidade na cidade. Passou por ali o pastor Walter, agora está o pastor Renato Valim, está aqui na Batista, nosso amigo, já esteve aqui conosco. Então, é importante que a gente se conheça. Então nós estamos deixando esse desafio, coloca na tua agenda. Eu disse aqui, não tem peso, eu sou pastor da igreja tão pequena, não. Ali não tem nível de pastor que tem mais ou menos ovelha. Ali nós somos líderes, servos de Deus, irmãos. É isso aí. Nós somos irmãos ali, buscando o reino. Então eu te espero lá, segunda-feira, dia 27 de abril, a partir das 18h30 nós temos um receptivo, Igreja Evangélica Peniel. Se me permite, você anota o nosso arroba da igreja, aí você vai encontrar a localização, @SevPeniel, ou entra também no Instagram da APVIVE, @APVIVE, você vai localizar todas as informações, ou no meu Instagram pessoal, que é Alcemir Pantaleão. Então você vai encontrar a localização, nós te aguardamos lá para ter esse momento com a gente. Vamos ter ali a participação da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu fui um dos diretores lá nos anos 2000 da sociedade, não fui o diretor geral, mas participava da diretoria, na realidade, da Sociedade Bíblica. Eu entendo a importância que tem a Sociedade Bíblica, sabe, como é relevante, quando a Sociedade Bíblica do Brasil cumpre um papel fundamental para que a palavra de Deus continue sendo acessível, continue sendo central no nosso ministério. Ela agora tem uma pegada aí de acessibilidade para as pessoas também com deficiência, né? A gente teve o privilégio, acompanhei o pastor Paulo doando para o município, foi para a Biblioteca Pública Municipal uma Bíblia em braille. Quantos exemplares? São 38 volumes que compõem uma Bíblia completa em braille. Então, e foi doado sem custo. Sem custo. Para ninguém, a Sociedade Bíblica arcou com isso, para a Prefeitura Municipal, provavelmente esteja em uma Biblioteca Pública Municipal. Então assim, Ricardo vai estar lá, né? Diretor regional, também explicando um pouco dessa questão da importância da Sociedade Bíblica e da importância que tem a Bíblia. São quantas Bíblias produzidas na Sociedade Bíblica? Então, vamos falar um pouquinho da Bíblia em braille. A Bíblia em braille é a Bíblia mais cara que a Sociedade Bíblica produz. Uma Bíblia comum, como aquela ali, pastor, se o senhor me permite, como o senhor pegar ela para mim, eu estou um pouquinho distante aqui na mesa, acabei atrapalhando. Fazendo aqui apenas uma orientação. Uma Bíblia comum, assim, leva 3 segundos para sair da máquina. Uma a cada 3 segundos, essa aqui, você conta comigo, 1, 2, 3, sai uma Bíblia. Está impresso uma Bíblia. Isso. Agora, você tem a Bíblia em braille, ela demora cerca de 6 horas. A Bíblia em braille só se faz 1 ou no máximo 2 por dia. Então, pastor,
É a Bíblia mais cara da SBB, custa R$6.000. Eu já quero comprar uma e dessa ela aqui, é né? entregue gratuitamente para o deficiente visual. Eu tive a alegria, eu estou presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil aqui no estado do Espírito Santo. Está encerrando o meu primeiro mandato agora. Vamos reconduzi-lo em nome de Jesus. E eu quero aproveitar e convidar os pastores, vou estar lá na grande reunião, para fazer um convite também. Nós vamos ter uma reunião aqui, e vai ser aqui na Seara News, e vamos convidar os pastores para estarem presentes aqui. Nós vamos ter aqui a eleição do novo diretor, provavelmente eu estou candidato, e se a gente depender continuar, do meu voto, você já está reconduzido. Então, e eu quero destacar que a Sociedade Bíblica faz uma atuação aqui no Brasil, contribuindo significativamente para que a palavra de Deus permaneça acessível, né, e central na vida da igreja. Então nós fizemos a entrega da Bíblia em Braille na Biblioteca Municipal de Cariacica, fizemos na Biblioteca Municipal de Viana, Biblioteca Municipal de Vila Velha, também, óbvio, né, Instituto Luiz Braille, na Assembleia Legislativa, também em Linhares, Iconha, vários lugares já receberam essa Bíblia. Temos trabalhado bastante para isso. E hoje, pastor, eu quero aproveitar que a gente está conversando aqui e fazer um convite ao senhor para estar conosco no diretório a partir de agora. E eu vou, depois do programa aqui, eu vou colocar um botão, já que ele veio de plays ali, colocar um botão. Eu estou até sem o meu, porque eu vou colocar um outro comigo aqui para colocar o senhor fazer esse momento simbólico. Para mim é uma honra fazer parte do diretório da Sociedade Bíblica do Brasil do Estado do Espírito Santo, né? E a gente que já esteve por lá, já compartilhou, como eu disse aqui, pastor Silas, me parece, era o presidente. Pastor Silas. Era o presidente, nós fazíamos parte do diretório com ele. Isso. E a gente teve diversas ações da Sociedade Bíblica. Lá atrás nós fizemos a Bíblia manuscrita, agora repetiu-se a edição. Repetiu-se a edição. Eu tenho a transcrição nas duas, tanto no início de 2000 e de agora. Agora tem a Rádio Bíblia, tem também a Bíblia em voz, 31.000 vozes, se não me engano, vão passando de cidade em cidade, gravando, cada pessoa grava um versículo da Bíblia. Olha que legal. É muito bacana isso. Muito legal. Tá? Conta comigo, estamos juntos. Então, estamos juntos. Tem muito acesso, muito trabalho aí, e eu quero, inclusive, consolidar isso nessa próxima reunião. Sociedade Bíblica e a Associação de Pastores de Vila Velha caminharem juntas aqui em Vila Velha. Tá? Aceita a proposta. Pastor, caminhando, já falei isso aqui 2, 3 vezes, estamos caminhando aqui para o final. Eu queria que o senhor deixasse aqui uma palavra, uma mensagem aqui para todos os pastores, líderes e ouvintes da Rádio Seara News que estão acompanhando a nossa programação. Logo após a gente já segue para o encerramento. Quero agradecer ao pastor Paulo, um amigo de longas datas, de nos convidar a estarmos aqui, reforçar um abraço para o meu amigo Enio Caldeira, parabéns mais uma vez, agradecer a oportunidade de ter esse tempo aqui, espero que tenha sido relevante para a tua vida, né? Nós que cumprimos uma jornada aqui na terra, né? Como homens e mulheres de Deus, servos e servas, imagem e semelhança do Altíssimo, né? Que Deus possa te abençoar. Quem sabe você hoje levantou aquela famosa frase, poxa, levantei com o pé esquerdo, muda esse pé, bota o direito, bota o pé direito, creia que o Senhor é por você, creia que Deus cuida da sua vida, o olhar de Deus não se afastou de você, o silêncio de Deus não é porque Deus te abandonou, o silêncio de Deus é Deus que está trabalhando em prol da tua vida. Entenda que só vive o propósito quem suporta o processo, e se você está suportando toda essa dor, porque tem um propósito, e Deus vai cumprir esse propósito. Grato a Deus pela sua vida. Pastores que estão nos ouvindo, deixa o desafio de ser um conosco, de estarmos juntos, deixa todo o preconceito de lado, sai da sua zona de comodidade, da sua zona de conforto, vamos viver juntos, vamos nos conhecer, sabe? Desafio, viver com iguais é muito fácil, o desafio da vida é conviver com os diferentes. Então vem com a gente, né? Segunda-feira que vem, a partir das 18h30 nós temos um receptivo, 19h30 a gente começa ali em Peniel, Travessa Antônio Ataíde, esquina com a rua Jair de Andrade em Itapuã, vindo pelo terminal de Vila Velha.
quando você entrar na Luciano das Neves, 50 metros mais ou menos à esquerda, nós estamos ali, né, para te receber com muito carinho, com muito afeto, né? Ou entra em nossos Instagrams aí, que nós já deixamos o endereço, e manda uma mensagem, nós te mandamos a localização para que você esteja conosco. Grato a Deus, pastor, que Deus continue te usando à frente da Sociedade Bíblica, à frente do projeto, né, da Seara News, dessa plataforma tão interessante, que tem aí revista, tem a rádio, tem diversas outras ações, cursos aqui, né? Quero me colocar à disposição para poder ser um contigo aqui, naquilo que for possível, para a gente compartilhar, compatibilizar as agendas e estarmos juntos. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua esposa, que está vencendo cada etapa. Já profetizo um tempo de restauração plena na vida dela, os seus netos, os seus filhos. Deus seja contigo. Amém? Amém. Pois bem, querido ouvinte, que palavra abençoada recebemos hoje, não é? Um bate-papo de alto nível, né? Embora a gente foi bastante extrovertido aqui também, mas falando de coisa séria. O ambiente tem que ser assim. Jesus era assim, rapaz. E falando de coisa séria, né? Jesus era assim. Até porque o ministério pastoral é um chamado, o pastor frisou bem sobre isso, é um chamado divino que exige fidelidade, exige perseverança, exige, acima de tudo, dependência de Deus. Amém. Quero aqui, pastor, reforçar aqui o convite, viu, para essa primeira grande reunião da APVIVE. Eu não vou dizer da APVIVE, vou dizer dos pastores de Vila Velha, né? Em 2026, com certeza será um tempo de qualidade, que Deus vai marcar a vida de cada um dos pastores e líderes que atuam na cidade de Vila Velha. Quero agradecer ao pastor Alcemi Pantaleão por sua participação comigo aqui. Estava bastante preocupado como seria esse encontro nosso aqui hoje. E eu agradeço a Deus e digo ao senhor, muito obrigado, pastor, e as portas aqui da Seara News estão abertas para o senhor, para a APVIVE, e eu não vou abrir mão dessa parceria, viu, da Seara News com a APVIVE. Estamos juntos sempre, juntos somos mais fortes. Então tá joia. Então muito obrigado, quero apertar sua mão aqui. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. Vamos junto aqui. Amém. Gente, encerramos aqui o nosso programa Conversa de Pastor, ou melhor, Conversa com o Pastor. Se você acompanhou aqui a nossa programação até agora, continue conectado aqui na Rádio Seara News. Quero pedir a você para seguir o nosso Instagram, @Rádio Seara News, também @Seara News, o @PR. Alcemi Pantaleão e também @PR Paulo Pontes, tá bom? Conto com você. Até o próximo encontro, Conversa com o Pastor. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Você ouviu o programa Conversa com o Pastor.